Olá, sou Kleber Uchoas, peço que veja meus vídeos até o final, deixe seu joinha, inscreva-se e compartilhe. Relatos sobrenaturais. Não assista sozinho. Rumo a 10.000 inscritos. Primeiro relato. Joanita e o lobo. Joanita estava agitada na cama dela. Aquele sonho horrível estava a reproduzir-se novamente. Corria atravessando o prado perseguido por lobos, os mais estranhos que já tinha visto desde a sua tenra infância e adolescência. Um desses animais subitamente ergueu-se nas patas traseiras e no seu rosto peludo podiam vislumbrar os traços de um homem deformado. Ela gritava por socorro para a mãe. Estava prestes a chegar à sua cabana, mas a modesta porta permanecia fechada. Quando finalmente a sua progenitora a pegou nos seus braços, a menina ainda tremia de medo, encharcada por um frio suor. Foi um pesadelo, meu amor. Só um sonho feio que tiveste. Estou aqui com você, e nada de mal vai nos acontecer, insistiu a mulher, tentando acalmá-la. Tinha acordado. Ela foi vista dentro de sua casa a salvo dos lobos. Não existia o lobo parecido com um homem selvagem, o líder da matilha que a atacava nas noites de plenilunio. A adolescente desprendeu um abraço protetor e dirigiu-se até a janela, abriu a cortina e olhou. Lá fora espreitavam aqueles monstros humanos, seus olhos refulgiam furibundos. Das suas mandíbulas famintas saíam presas afiadas. A mãe abordou e também observou para fora, mas não percebeu nada de estranho lá. Joanita também não os via. Os lobos tinham desaparecido. Quando à tarde o indivíduo pequeno veio buscá-los com seus cavalos, Joanita não queria ir embora. Sabia que a sua mãe tinha razão, que deviam abandonar já aquela aldeia onde sofriam a miséria e a fome. Eles deviam agradecer aquele indivíduo esmirrado que, em troca de umas moedas, ia conduzi-las rumo a uma vida melhor. Além disso, era perigoso continuar vivendo lá. Nas redondezas tinham ocorrido mortes violentas e o pavor que todos invadia estava a ser contagiado. Sim, essa tinha que ser a verdadeira razão dos pesadelos com lobos. Da premonição fatal que a tremia, e que a jovem se esforçava para tirar da sua mente. Depois de carregarem seus pobres pertences, eles partiram para a cidade. O homenzinho era educado e gentil com elas enquanto, montados em seus cavalos, os três percorriam o atalho que só ele conhecia. Entretanto, o sol se pôs e a escuridão ganhava espaço para o céu celestial. Uma lua redonda brilhante estava a descer sobre o ramo que bordava essa estrada. A viagem agora parecia interminável. Quando ao amanhecer seguinte os encontraram, os aldeões ficaram aterrorizados com a visão daqueles dois cadáveres femininos despedaçados. O assassino chamava-se Manuel Romazanta, e rasgava as vítimas depois de estrangulá-las. Uma vez que ele foi capturado e afirmou ser um lobo humano, a atrocidade desses crimes tornou a sua versão credível. O seu caso chamou a atenção do público para o fato de um prestigioso cientista francês o ter examinado na prisão e produzido um relatório afirmando que se tratava realmente de um caso de licantropia. Era preferível estudar o sujeito em vez de matá-lo. Então a rainha de Espanha concedeu-lhe um perdão. Por esse motivo, a sentença de morte emitida em 6 de abril de 1853 pelo Tribunal de Alariz foi comutada, livrando-se assim do vil garrote. O modus operandi do criminoso letal, seja um lobisomem ou não, consistia em engano. Ofereceu-se para ajudar aqueles que queriam migrar do campo para a cidade, pretextando que tinha conhecidos em Santander e outros locais, trazendo para o efeito fictício endereços e contactos. No entanto, pouco depois de começar a marcha, ele agredia-os, quase sempre com mordidelas e asfixia, roubando os valiosos pertences dessas pessoas que deixavam para trás o povo. Manuel Romazanta foi condenado pelos homicídios de Manuela, Benita e Josefa Garcia Blancos de Antonia Rua e seus filhos, 9 no total, outros 4 crimes que se supostamente tinham cometido, incluindo Joanita e sua mãe, não puderam ser testados durante o processo. O rastro do licantropo foi perdido na penalidade de Alariz. Posição oficial garante que ele morreu de morte natural na prisão, mas as lendas dispararam. Algumas versões fingiram que ele escapou transformado em um animal feroz e desde então viveu escondido na floresta. Texto de Gabriel Antônio Pombo. Segundo relato. O Vingador. O jovem estava muito nervoso enquanto carregava o saco. Não era para menos. Tinha deixado para trás o úmbreo bosque e atravessado a sórdida ponte de pedra até localizar a fenda pela qual desceu para o antro.
Salvou os obstáculos das cercas exteriores e entrou pelo esqueleto de ferro e cimento. Tinha de descer rapidamente por aquele buraco negro e chegar o mais rápido possível à cave. O tempo estava a correr. Tropeçou várias vezes, entre as trevas, com vigas e destroços espalhados. Pela mente do rapaz corriam, como corcéis desenfreados, imagens e pensamentos. Aquele abrigo gelou o sangue até do mais corajoso. Era tão assustador e opressivo que parecia uma antessala para o inferno. Ou, mais exatamente, se assemelhava às mandíbulas de um túmulo, dentro de cujo estômago o intruso estava mergulhando. Eu não tinha outro remédio senão avançar para o interior cada vez mais. Não podia abandonar o resto humano, que estava na sua mochila, ao alcance de qualquer um dos trabalhadores. O mandato dado tornou-se claro e concreto. Deve levar semanas para encontrá-lo. Se já no dia seguinte, de manhã, os primeiros trabalhadores se deparassem com aquilo, o seu objetivo teria falhado, e ele não podia permitir o fracasso. Não devia cair em saco partido a sua extraordinária demonstração de coragem e lealdade aceita à demoníaca a que pertencia, propondo-se a consumar o ato simbólico extremo, a escárnio suprema. Plantar um pedaço da vítima, recém-sacrificada em homenagem a Satanás, nas fundações do novo prédio da polícia britânica. Entretanto, o garoto continuava descendo. O pó ocre que inundava o ambiente tinha dado espaço à negritude. O ar rarefeito aderiu aos pulmões, afogando-o e fazia tossir. Acendeu uma pequena lâmpada de olho de boi e parou em um canto recôndito, que parecia ideal para o seu propósito, e depositou o pacote com um pedaço de cadáver. Não havia lugar melhor para que o achado macabro demorasse a ser realizado. Apenas semanas depois, quando o cheiro fétido de carne decomposta se tornasse intolerável, eles iriam perceber a presença sinistra. Começou a subir, deixando a cave para trás. A escuridão fechada deu lugar a um nevoeiro cinzento. Alguns pálidos reflexos da luz lunar filtravam-se do lado de fora, concedendo uma mísera clareza. Ele subiu as vedações com o coração batendo alto, imaginando explodi-lo. No seu medo, ele pensou ouvir um estranho som nas suas costas, uma respiração densa e ofegante. Mas tal coisa era impossível, não havia mais ninguém lá. Quem, além dele, poderia vaguear pelas entranhas sinistras daquele reduto? A imaginação dele pregava-lhe uma partida má. Tinha que ser. Tinha que se apressar e fugir de uma vez por todas. Mas não podia continuar a subir. Algo tinha trancado uma das pernas do tornozelo. Não conseguia movê-la por mais que tentasse. Virou a cabeça para baixo e conseguiu, entre as sombras, descobrir o que o agarrava. Era uma garra. Aquela mão gigantesca não parecia humana e possuía uma força enorme. A garra arrastou com incrível violência, e ele escorregou atingindo o solo úmido. Ele estava sendo atacado, já não tinha dúvidas. Os seus terrores tornaram-se realidade. A lâmpada caiu e, sob seus flashes, viu-o. Era um tipo horrível, alto e musculoso, com a cabeça tapada com um capuz manchado de sangue e coberto por uma túnica preta. Teria sido confundido ao longe com uma personificação da morte. Mas de perto, como via agora, o jovem aterrorizado, debaixo dessa roupa escura esconde-se um monstro. Do seu rosto deformado, emoldurado por cabelos desgraçados, sobressaiam olhos imensos e exorbitados que escrutinavam com desejo de animal voraz. A boca da cria, muito aberta e enorme, mostrava 2 filas de punhais curtas. Não tinha dentes e dentes aquele ser do inferno, só presas povoavam as gengivas dessa boca faminta. Também agarrava um machado àquela besta humana. Com o contratempo da arma, batendo-lhe com violência na cabeça, e o agredido caiu espalhado. Olhando para cima, o garoto teve uma visão de qual seria o seu destino fatal. O assassino voltava a brandir o machado, desta vez apontando para a garganta de sua presa. Através de uma pancada seca e brutal, a lâmina cortou limpa a cabeça que rolou, desprendida do seu pescoço sangrante. As pupilas sem vida refletiam uma mistura de espanto e desespero. Seu carrasco retirou-se, abandonando naquele local seu machado, o corpo decapitado e o pedaço da vítima sacrificada cujo crime tinha acabado de vingar. Tinha seguido o membro da confraria satânica sem ser avisado por este. Sua missão de vingança estava cumprida. Saiu do antro pela fenda que levava para o exterior, e atravessou a ponte de pedra, rumo à floresta. Segundos depois, a sua figura negra derreteu-se com as brumas da noite.
Texto de Gabriel Antônio Pombo. Créditos ao autor do canal do Kleber Uchoas. Terceiro relato. A noiva do quilômetro 33. Maldição na estrada de barro. O céu já tingia de laranja o horizonte quando Tião, um caminhoneiro experiente de Paranapanema, no interior de São Paulo, deu partida no velho caminhão para mais uma entrega. Tinha chovido o dia todo, uma garoa insistente tornava o ar pesado, e o cheiro de terra molhada já anunciava que o tempo só pioraria. Seu destino, uma cidadezinha isolada chamada Santa Fé do Sul, cortando por estradas de terra pouco conhecidas, mas que encurtavam o caminho. Era o tipo de viagem que ele conhecia bem, e sempre sozinho. Antes de partir, Tião jantou algo rápido numa lanchonete de beira de estrada e seguiu viagem. No rádio, só chiados e vozes abafadas. Era uma noite como qualquer outra, exceto pela estranha sensação de aperto no peito que ele tentava ignorar. A chuva engrossou uma hora depois que entrou na rodovia da Serra Velha, um atalho pouco usado que passava por trechos sem asfalto, cheios de lama e curvas fechadas. Depois de horas dirigindo entre o breu da mata e o barulho dos pingos batendo no para-brisa, Tião começou a se sentir exausto. Parou o caminhão num trecho mais plano, afastado de qualquer casa, com o mato quase engolindo a estrada. Decidiu cochilar um pouco antes de continuar. Deitou-se no banco de trás e logo apagou, vencido pelo cansaço. Toque, toque, toque. 3 batidas secas no vidro despertaram com um sobressalto. Assustado, olhou ao redor. Escuridão total, só os vagalumes piscando entre os galhos e um leve nevoeiro rastejando pelo chão. Tião abriu um pouco o vidro, o suficiente para ouvir uma voz baixa e suplicante. Moço, me ajuda. Por favor. Ao virar o rosto, viu uma mulher vestida de branco, encharcada pela chuva fina, com um vestido antigo, rendado, como de noiva. O cabelo colado no rosto, os olhos escuros e fundos. Ela parecia ter uns 20 anos, e tremia de frio. Você se perdeu? Tá ferida? Perguntou ele. Ela balançou a cabeça lentamente, sem dizer mais nada. Tião, sem pensar 2 vezes, destravou a porta e deixou que ela subisse. Assim que ela sentou no banco do passageiro, um forte impacto sacudiu o caminhão. Parecia algo batendo na traseira com violência. Ele ligou o motor imediatamente e arrancou, com o coração disparado. A chuva diminuía, mas a estrada agora era só lama e buracos. Ele desviava como podia, enquanto a mulher permanecia imóvel, olhando fixamente para o para-brisa. Foi então que Tião olhou de relance para ela. E quase perdeu o controle do caminhão. A mulher agora tinha os olhos completamente negros, sem pupilas, e um sorriso distorcido, com dentes amarelados e pontiagudos. Por que tanta pressa, Tião? Você não tem mais para onde fugir. Logo vai ser um de nós, disse a mulher, com uma voz que parecia vir de todos os lados. Ele gritou, tentou abrir a porta enquanto dirigia, mas algo parecia segurar seu corpo. O caminhão sacudia, atolando num trecho de lama mais profundo. À frente, a estrada sumia dentro de uma cratera cheia de água barrenta, como se um rio tivesse invadido tudo. O caminhão afundava cada vez mais, engolido por um lamaçal sem fundo. O motor morreu. A água começou a invadir a cabine. Tião sentia o peso da morte se aproximando, sufocante. Mas então, mãos. Muitas mãos o agarraram e puxaram com força. Ele foi arrastado para fora da cabine, caiu de costas no chão e, ofegante, abriu os olhos. Ao redor, vários homens com lanternas, foices e enxadas, todos vestidos como trabalhadores rurais. Tá vivo. Sorte que a gente passou bem na hora, disse um deles, tirando o chapéu da cabeça. Tião, ainda atordoado, perguntou. E o caminhão? Ele estava afundando. Um dos homens olhou confuso. Caminhão. Você deve estar falando daquele ali, parado na curva. Você desceu e ficou andando no barro como um doido. A ponte ali adiante caiu faz dias. Se tivesse ido mais uns metros, era caixão na certa. Outro comentou. Você é sonâmbulo, moço? Acho que não, respondeu Tião, tremendo. Foi quando um terceiro, mais velho, disse em tom sombrio. Você viu ela, né? A noiva da estrada. Antes que Tião pudesse perguntar, 2 dos homens se entreolharam e emendaram. Quem vê aquela mulher não esquece jamais. Dizem que, há uns 10 anos,
Uma noiva morreu aí perto, indo se casar em Santa Fé. O carro afundou no rio quando a ponte cedeu com a chuva. Desde então, ela aparece para os viajantes, sempre nos dias de garoa, procurando alguém para fazer companhia. Uns dizem que ela busca a vingança. Outros, que ela precisa de uma alma para atravessar a ponte do outro lado. Mas todos que veem ela, têm o mesmo destino. Só escapam se forem salvos. Como você. Tião ficou em silêncio. Seus olhos se voltaram para o caminhão, parado como se nada tivesse acontecido. Na volta, pegou outro caminho. Jamais voltou por aquela estrada. E por mais que tentasse, nunca conseguiu esquecer aquele olhar preto e aquele sorriso macabro. Meses depois, uma nova enchente devastou a região. Um grupo de socorristas encontrou, preso entre as árvores de uma ribanceira, o esqueleto de um carro antigo com um vestido de noiva ainda preso ao banco do passageiro. E a estrada onde Tião parou naquela noite, hoje é chamada pelos moradores de KM33, a Estrada da Noiva. Eles avisam: se estiver chovendo, não pare. Não abra o vidro. E, principalmente, não ofereça carona a ninguém. Canal do Kleber Uchoas agradece pela sua visita. Volte sempre.